Bom dia! Estamos aqui mais um domingo na nossa casa de assistência fraterna Recanto da Paz, levando para vocês nossas reflexões, nosso estudo Evangelho Terapia, que é um momento em que nós, através dos estudos, das reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, nós trazemos reflexões para a nossa vida, buscando sempre nos atualizarmos em relação aos conceitos da doutrina espírita, porque é isso que nós precisamos, nos atualizarmos nos ensinos dos espíritos, para nos sentirmos mais presentes na responsabilidade que nós temos com o nosso mundo, com a vida, com toda a nossa possibilidade de crescer, de evoluirmos. É uma questão mesmo de responsabilidade. E para isso o conhecimento espírita, quando nós nos atualizamos nele, nós temos essas possibilidades de reconhecermos a nossa responsabilidade no nosso processo de autoiluminação. E conforme nós vamos trabalhando no nosso processo de autoiluminação, nós vamos também colaborando com o mundo para que o mundo, o mundo é a sociedade, o meio em que nós vivemos. E a sociedade influencia o homem, e o homem, da mesma forma, tem a força de influenciar a sociedade e mudar todo o seu contexto. Então, vamos iniciar mais um estudo do Evangelho Terapia. Vamos, primeiramente, agradecer a Deus pela nossa vida, agradecermos a oportunidade da existência, agradecer a Jesus pelas mensagens de amor e de paz que Ele nos traz e nos remete a todos a um pensamento mais sublime, a um sentimento mais elevado. Que Jesus nos abençoe, que essas mesmas energias que nós recebemos aqui no Recanto, da equipe espiritual, chegue até a sua casa, o seu lar, confortando o seu coração, lhe trazendo mais equilíbrio, emoções saudáveis, equilibradas e certamente que o desejo de uma vida melhor. Nós podemos e devemos esperar o melhor, que tudo possa se retomar ao bem e a nossa vida possa caminhar de forma mais equilibrada no mundo em que nós esperamos viver. Que Jesus nos abençoe e ilumine todo o seu lar, aonde quer que você esteja. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, a Lei de Amor. A Lei de Amor, ela é um item bem extenso. Nós falamos domingo passado sobre o capítulo 8, sobre os caminhos do amor, quando nós começamos a nossa trajetória no planeta, movidos apenas pelo instinto, depois passamos para as sensações, depois para os sentimentos, e o amor é o sentimento mais sublime. E fizemos várias reflexões acerca dessa nossa relação com esses processos de evolução e os caminhos que nós seguimos em busca do amor. E hoje nós vamos falar do capítulo 9 e 10, onde os espíritos, o espírito Fenelon e o Sansão, eles trazem uma reflexão mais de acordo com aquilo que nós sentimos em relação ao nosso próximo e à nossa vida. Então nós achamos interessante dar continuidade, refletirmos sobre isso. Porque nós estamos precisando pensar mais sobre o amor. Porque o amor, como o Fenelon começa a dizer na mensagem, ele é de essência divina. O Espírito Emmanuel diz que o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Por isso, pensando nessa força de Deus que equilibra o universo, nós precisamos pensar mais sobre o amor, porque o amor, ele é essa forma que nos aquece, que nos garante a esperança, ele faz com que nós tenhamos esperança, sejamos mais otimistas, tenhamos gratidão. Então, nós começamos a sentir o amor quando vamos evoluindo das sensações e vamos em busca das virtudes. Vamos em busca dos exemplos de virtude que nos fazem ter atitudes saudáveis, que nos fazem ter atitudes no mundo que mostram, inclusive, a nossa realidade enquanto seres filhos de Deus. Por exemplo, a virtude da humildade, a virtude da prudência, da temperança, do bom humor, a virtude da alegria. São virtudes que nós vamos fazendo esse exercício no dia a dia, nós vamos encontrando esse sentimento, que é o amor. A virtude, ela é o caminho que se segue para o amor.
E para que nós entendamos o valor de buscarmos as virtudes, a prática das virtudes, ou o exercício das virtudes, através tanto dos exemplos quanto buscando pela teoria os significados, é uma forma que nós vamos seguir para o amor. Nós vamos trabalhando nossos sentimentos, saindo das sensações e da busca pelo prazer material para termos sentimento mesmo de amor. E não sentimento de posse, e não sentimento de controle, não sentimento de poder, mas sentimento de amor, principalmente em relação ao próximo. E é isso que o Espírito Fênelon ele vem trazer. E ele fala tanto dessa essência divina que ela está dentro de todo ser humano. Que não importa quem a pessoa seja. Ele lembra até que uma pessoa de uma vida, um próprio criminoso, ele tem amor. Ele não tem esse amor, ainda encontrou esse sentimento sublime do amor, mas ele tem sentimentos por alguém. Eu li um livro uma vez que se chama A Fuga, de um autor amazonense, que ele conta a história de um rapaz que vivia na penitenciária e foi o homem que mais conseguiu fugir da penitenciária. E aí um dia ele conheceu este homem na penitenciária e contou a história dele. Então ele contava a história dele, como ele conseguia tramar tantas fugas da penitenciária. E ele contava por que ele fazia isso. Ele fazia isso movido, como ele dizia, pelo amor que ele tinha pela família, pelo filho, pela mãe e pela esposa. Então ele não conseguia ficar tanto tempo longe na penitenciária. Então ele arrumava a força do sentimento que ele tinha pela família dele, que era a mãe, o filho e a esposa, fazia com que ele arrumasse formas mirabolantes de fugir da penitenciária. Só que o vício no crime, a forma como ele agia, que ele escolheu para viver e para garantir o sustento, fazia com que ele voltasse para o crime. E aí novamente ele era preso. E novamente, por amor à família, ele voltava. Ou seja, essa história é uma história real que aconteceu aqui no Amazonas, isso há muitos anos atrás, e que nos remete a essa lição do Fênelon, que realmente não importa que tipo seja o indivíduo, que postura ele tenha na Terra, ele tem sobre ele, na sua essência, esses tesouros do amor, que um dia irá desabrochar para o mais sublime dos sentimentos. Ele faz também a relação do amor que se tem pelas plantas, pelos animais, e ele diz que esse sentimento de amor, onde muitas pessoas queixam-se da humanidade, que a humanidade não é digna de se ter sentimentos, essas pessoas, então, elas buscam dirigir esse sentimento pelos animais, pelas plantas, e ele chama de misântropos essas pessoas, porque não que as plantas e os animais não mereçam amor, mas é que eles fogem da humanidade e não querem ter relacionamentos ou dizer que amam um ser humano, mas preferem amar os animais. Mas isso é um passo que se dá em relação ao amor sublime, ao amor que envolve todos os seres, ao amor verdadeiro que ele traz, que é o amor que devemos ter uns pelos outros. Porque se todos nós, sendo nós filhos de Deus, nós somos pessoas que vivem entrelaçado por essa energia divina, por esse amor divino. Por isso o amor verdadeiro é o amor que nós sentimos um pelos outros. Por isso ele lembra de João Batista, que ele ainda velhinho, já muito velhinho, quando buscavam ensinamentos com ele já muito fraco, já não tinha muita disposição para grandes narrativas. Não todos que buscavam o evangelista João Batista, o evangelista João, desculpa, não João Batista, o evangelista João, que foi o último que desencarnou, e desencarnou de morte natural, ele na Grécia. Dizem a história que quando procuravam por ele, tudo que eles pediam ensinamentos dele, ele dizia: meus irmãozinhos, amem-se uns aos outros. Então, quando ele não tinha mais forças para trazer grandes narrativas, a única coisa que ele dizia era isso, porque ele considerava o mais importante de tudo, era que nós nos amemos, que haja amor entre as pessoas.
que haja amor entre os cristãos, para que os cristãos, se amando, eles possam expandir esse sentimento para toda a humanidade. E assim é que nós caminhamos para a busca desse amor, esse amor universal. E esse amor universal, como explica Fenelon, ele é um germe que vai se engrandecendo pela moralidade e a inteligência. Então, nós somos os seres inteligentes do universo, como está lá no Livro dos Espíritos. Inclusive, ontem, lembrando que ontem foi o dia em que completou 163 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, que é uma obra que nos garante o conhecimento suficiente para nos entendermos como espíritos imortais. E lá no Livro dos Espíritos, ele lembra que nós somos os seres, quando ele pergunta o que são os espíritos, e ele responde, são os seres inteligentes da criação, que habitam o universo infinito. Então, a nossa cidadania é de sermos seres habitantes do universo. Por enquanto, nós somos terráqueos, estamos no planeta Terra. E essa inteligência, à medida que nós vamos engrandecendo, vamos evoluindo em moralidade, ou seja, nos comprometendo com os valores éticos e morais na nossa relação no mundo, nós vamos também engrandecendo a nossa inteligência. E a inteligência vai nos levando para o aperfeiçoamento dos sentimentos verdadeiros, para que encontremos o amor. E ele fala que a inteligência ela vai mudando essa atitude do egoísmo para a fonte de doces e santas virtudes. Então é o processo de mudança que a inteligência faz, de mudar a atitude egoísta, do orgulho, de nos concentrarmos apenas nos nossos interesses pessoais, que esse é o grande mal da humanidade, quando pensamos apenas no nosso interesse pessoal, e vamos então desenvolvendo o sentimento. Ele lembra também, ele diz que o egoísmo ele é muito destacado quando o nosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes e amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Então, essa é uma atitude de egoísmo, onde só importa a minha família, meus amigos, e todos os outros eu sou indiferente. Indiferente em relação a quê? A necessidade, indiferente à dor, indiferente àquilo que o outro realmente precisa. Então, nós precisamos buscar esse amor que nos leva a praticar o bem em relação a todos, que é a lei do amor, que tal como Deus o entende, é preciso que nós cheguemos, diz o Espírito Fenelon. E progressivamente nós vamos aprender a amar todos, ou seja, aprenderemos, a amar os nossos irmãos, porque somos todos filhos de Deus, indistintamente. Esse é o amor verdadeiro, é amar a todos indistintamente. Quando eu começo a amar todos indistintamente, quando eu começo a fazer o exercício pela inteligência, no desenvolvimento da inteligência, eu vou buscando a compreensão, o entendimento, ou seja, uma relação equilibrada, uma relação em que eu possa rever as minhas condições, entendendo as condições do outro. Então, eu vou, a partir daí, trazendo o equilíbrio para a minha vida. E isso é muito importante no momento em que nós estamos vivendo, porque nós estamos, por exemplo, num estado de isolamento, onde nós precisamos ficar mais próximos da nossa família. E mesmo que o Fenelon tenha dito aqui que muitos de nós, ainda envolvidos pelo egoísmo, só amamos parentes e amigos, no nosso mundo nós estamos sendo convidados nesse momento a entendermos esse amor que temos pelos nossos parentes, ou pelos nossos amigos, ou por aquelas pessoas que hoje nós precisamos estar próximas. Então é uma oportunidade de proximidade maior para refletirmos sobre o amor que nós temos já, como nós já sentimos esse amor pela nossa família. E quando eu alimento esse amor, quando eu tenho certeza que esse amor ele está envolvido com a relação do amor de Deus para com todos nós, eu vou sair desse isolamento pronto para amar o próximo,
para amar os outros irmãos indistintamente. Porque não tem como eu também dizer que não amo a minha família e amo as pessoas que estão lá fora. A família, ela é um núcleo importante, necessário, que nos convida a termos sentimentos de amor verdadeiro, porque é o sentimento que nos eleva a partir do reconhecimento, do respeito, da compreensão e do entendimento, que é o que mais nós somos carentes, de compreensão e de entendimento. Nós exigimos tanto, cobramos tanto, queremos tanto que as pessoas pensem igual a nós, que elas tenham as mesmas preferências, que nós acabamos nos distanciando do entendimento e da compreensão. E o amor, o exercício do entendimento e da compreensão, ele nos leva ao amor. Então ele lembra que Jesus diz assim: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Essa é a lembrança de Jesus do que já continha, o que já contém no Antigo Testamento. E ele disse: qual é o limite do próximo? E o Fênelon diz que muitas pessoas acreditam que o limite do próximo é a família. E ele fala que não, que o limite do próximo é a humanidade toda. Então não basta que eu ame apenas um. Hoje nós somos convidados a exercitarmos esse amor mais sublime pela nossa família, porque estamos mais próximos. E com esse isolamento nós ficamos mais próximos ainda. Então, nesse momento, nós precisamos fazer esse exercício de quando sairmos do isolamento, nós estejamos com o nosso coração mais maleável, ou seja, esses sentimentos eles estejam mais expansivos, para que eu comece a fazer o exercício de amar a humanidade. Porque tudo é exercício. Ele fala que os efeitos da lei de amor, eles são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. A lei de amor, os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Então, a felicidade na vida terrestre não é a posse, nem o controle, nem o poder. É saber amar. Isso nos garante uma felicidade na vida terrestre, porque nós vamos compreender esses movimentos de transitoriedade que tem a Terra, que é os acontecimentos na Terra, e principalmente as partidas e chegadas em relação às pessoas com as quais nós convivemos, fazendo parte dessa lei natural. E ele lembra também que não devemos acreditar na esterilidade ou no endurecimento do coração humano, porque ele sempre cede terreno ao verdadeiro amor. Quando nós pensamos nas pessoas que são muito duras, que não conseguem mudar o comportamento, o que falta é o amor. O que falta a nós é o entendimento. Tem uma... Eu não estou lembrada agora, mas eu acho que é num dos poemas da Maria Dolores, ou é da Amélia Rodrigues, naqueles livros muito poéticos também dela, que ela narra um encontro de Jesus com Pedro, e Pedro pergunta de Jesus: Senhor, como é que eu posso amar todas as pessoas, mas e se uma pessoa apontar uma arma para tirar a minha vida? O que eu faço? Como é que eu vou amá-lo se eu vou precisar de uma outra arma para proteger a minha vida? Então, eu tenho que tirar a vida dele antes que ele tire a minha? Jesus diz: não, você tem que amá-lo. Olhe nos olhos dele e ame-o. Mas se eu olhar nos olhos dele e sentir que amo, e ainda assim ele tirar a minha vida, o que pode ter acontecido? Aí Jesus vira-se para Pedro e diz: não houve amor suficiente. Então essa passagem, para mim, ela é muito significativa, porque eu vejo assim, quando eu estou com dificuldade de relacionamento com alguém, eu procuro amá-lo. E quando não muda essa relação, eu penso que eu não estou tendo amor suficiente por aquela pessoa, para que ela realmente, de fato, mude, e eu mude ou se torne acessível ao meu amor. Então, o que falta é amor. E quando eu penso que eu estou amando e ainda assim eu não encontro essa estabilidade emocional, essa felicidade, esse bem que eu almejo, pense que provavelmente
não está havendo amor suficiente. Porque o amor, como diz o Fendel, não acreditemos na dureza do coração do homem. Porque ele vai sempre ceder ao envolvimento do verdadeiro amor. Assim como as situações, né? Assim como nossa relação no mundo. Sempre que estivermos em dificuldade de entender o que está acontecendo, de lidar com os nossos medos, as nossas dúvidas, vamos procurar esse sentimento lá no recanto do nosso coração. Vamos procurar esse sentimento para que ele possa aliviar as nossas dores, sustentar os nossos medos, redirecionar a nossa perspectiva em relação ao mundo. Basta que você mude, basta que você busque, mude a frequência rapidamente. E tudo muda quando você encontra o amor dentro de si. Aí ele lembra também que o Espírito Sansão, ele diz: amai bastante a fim de ser desamados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo que consola e acalma as penas de cada dia. Então, olha a receita para que nós possamos modificar o nosso estado de alma, caso ainda estejamos envolvidos pela dor, pela ansiedade, pelo desespero. Não, a convite de Sansão no Evangelho segundo o Espiritismo é que nós possamos nos dedicar ao amor, amar bastante. Porque quando nós amamos bastante, nós somos amados. E como nós somos espiritualistas, somos espíritas, e nós sabemos, inclusive, da influência dos espíritos em nossas vidas, nós vamos ter essa possibilidade de amar tanto os encarnados quanto os desencarnados, que vão, mesmo que eu não seja médium vidente, não esteja percebendo, não tenha essa sensibilidade para perceber a relação ou o mundo espiritual à minha volta, esse amor, esse sentimento, quanto mais eu cultivo, mais eu alimento, ele vai se estender e vai alcançar também o mundo espiritual. É aí que mudam as influências. É aí que nós vamos encontrando essa calma e esse consolo a cada dia. Quando nós nos expandimos nesse sentimento. Vem o medo, procura amar. Vem a raiva, procura amar. Então não deixamos... Essa semana, numa reunião, eu ouvi uma pessoa falando que ela estava tomada pelo ódio dos governantes, pelo ódio de ver a situação em que está, dos hospitais, ou seja, mas é deixar-nos tomar pelo ódio que vai mudar. As pessoas que estão passando pelas dificuldades, as nossas incertezas, a perspectiva que nós temos, mesmo se ela for negativa, não vai ser o ódio que vai mudar. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, se nós acreditamos nos ensinos dos Espíritos, não é o ódio, não é a raiva, não é a lamentação, não é a crítica que vai mudar o estado. É um estado crítico, lamentável? É, mas é o sentimento de amor, de perdão, que vai nos ajudar a mover um pouco essas energias negativas, principalmente desses espíritos que estão desencarnando nesse processo e precisam de vibrações positivas para encontrarem-se no mundo espiritual, terem a oportunidade de acordarem com o mínimo de lucidez. Porque nós aqui, pelo próprio processo da lei natural, mesmo desencarnando nossos entes queridos, nós daremos continuidade à nossa vida, seguiremos o nosso caminho. Quem está desencarnando vai recomeçar, se preparar para uma vida nova, rever o que viveu na Terra para uma nova experiência. Então, se você tem dúvidas sobre isso, lá no Livro dos Espíritos você pode ler sobre a morte, para você entender como é que se dá esses processos do desligamento do corpo físico e ao encontro do ser com a realidade espiritual. E precisa de novas vibrações. Não é de um coração tomado pelo ódio que vai resolver o mundo. São corações tomados pelo amor, por esses sentimentos. Por isso, ele diz que nós devemos amar, que é tão justo que a lei de amor ela é tão verdadeira e esse pensamento de amor ele é tão justo que nele nós vamos encontrar tudo que nos consola e nos acalma durante o dia. Por isso, ele diz que nós devemos nos elevar acima da matéria para que nos espiritualizemos. Então,
a elevação, procuramos nos elevar espiritualmente acima da matéria. Assim nós vamos encontrar a espiritualidade, ou seja, nós vamos nos espiritualizarmos. E ele lembra ainda que os estudos espíritas, ele tendo desenvolvido em nós a compreensão do futuro, temos aí uma certeza, a nossa ascensão até Deus. Nós temos os ensinos dos espíritos, que falam e que demonstram a imortalidade da alma. Assim nós temos essa possibilidade, essa certeza da nossa ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações da nossa alma. Se a nossa alma anseia pela paz, pela felicidade, pelo bem maior, significa que nós recebemos essas promessas de Deus. E essas promessas, elas são promessas que estão inseridas na própria essência do Espírito. Nós fomos criados por Deus, espíritos imortais. Nós não somos espíritos eternos, eterno é Deus. Nós somos espíritos imortais. Mas nós nos movemos nessas leis eternas. Nós nos movemos na eternidade de Deus. Assim, nós temos na nossa alma esse sentimento de que nós vamos ascender, nós vamos conseguir esse processo de... Eu até penso nessa questão da desmaterialização, ou seja, não deixarmos tanto a matéria nos influenciarmos, não sermos conduzidos, não deixarmos conduzir a nossa vida somente pela influência da matéria, mas acima de tudo buscarmos a nossa espiritualidade. E ele lembra que não devemos jamais condenar o nosso próximo antes de dirigir o nosso pensamento a Deus. Então pense, todas as vezes que você pensar em criticar, em julgar, em reclamar, em se queixar, em se deixar levar pelas emoções negativas diante da nossa situação, antes de fazer isso, dirija seu pensamento a Deus. Essa é a recomendação do Espírito Sansão. Dirija seu pensamento a Deus antes de tudo. Vem o sentimento de medo, de angústia, dirige seu pensamento a Deus. Porque tudo isso vai modificar a psicosfera do seu ambiente, da sua mente, do seu pensamento. Assim nós vamos... Ele lembra que nós, ele diz assim, mas já tendes ganho vós que me escutais. Sois infinitamente melhores do que era há 100 anos. Ou seja, nós podemos ainda estar desanimados diante de muitas coisas que podem acontecer e achar que não conseguimos aprender a amar, que não conseguimos seguir os exemplos da virtude, que ainda não deixamos levar pelos vícios, pelas más tendências. Então o Espírito Sansão diz que nós não podemos esquecer de uma coisa, que hoje nós estamos muito melhores do que há 100 anos atrás. E ele fala mais, se hoje nós aceitamos ideias, pensamentos, sentimentos que há 100 anos atrás nós não aceitávamos. Nós éramos resistentes, estávamos ali em posturas de rancor, de ódio, de guerra, de vingança, de conflitos, e nós não saímos dela. Hoje, 100 anos depois, nós já mudamos. Nós estamos aqui hoje, domingo de manhã, pensando, refletindo sobre o Evangelho, o ensino desses espíritos superiores, que nos remete a uma postura nova, uma ideia nova, e nós já estamos compreendendo, e nós já entendemos. Então nós já evoluímos, já demos um passo muito significativo na nossa existência. Certamente que ainda não é definitivo, porque nós ainda caímos muito, ainda falhamos algumas vezes, ainda esquecemos de olhar para Deus e condenamos o outro. Esquecemos de olhar para Deus e daqui a pouco estamos nós passando por dificuldades, por medo, por angústia. Então aí nós precisamos levanta o olhar, pensa em Deus antes de condenar, antes de julgar, antes de ficar com medo, antes de deixar-se levar pela angústia, pela depressão, pela ansiedade. Pense em Deus. Eleve o seu pensamento a Deus. É uma recomendação do Evangelho. E lembre-se que hoje você está melhor do que há 100 anos atrás. E ele fala que se hoje nós estamos aceitando em nosso proveito situações que antes nós não aceitávamos, daqui a 100 anos nós aceitaremos com a mesma facilidade coisas que nós estamos aceitando agora. Então eu posso não estar aceitando hoje a condição que Deus me deu para evoluir, para crescer, para
desenvolver em mim possibilidades, potencialidades com este desafio. Eu posso não compreender hoje, mas daqui a 100 anos eu vou saber o significado de tudo isso. Então nós precisamos ter essa visão do horizonte, como dizia Allan Kardec. Ele diz assim que as ideias respondem a tudo que há de divino em nós. Então nós precisamos elevar as nossas ideias a Deus, para que venha, para que desperte em nós essa essência divina, essa condição divina, essa condição da existência de Deus. Porque há uma necessidade de implantar na nossa sociedade essa atitude diferente, esse sentimento, essa busca pelo amor. Eu lembrava ontem, quando eu estava fazendo a palestra sobre o Livro dos Espíritos, lá no Morada de Jesus, uma transmissão também pelo YouTube, e eu contei a história de uma mulher que ontem eu fui na quitanda comprar uma fruta e ela estava muito amargurada, muito angustiada, porque ela tinha acabado de ver uma notícia que tinha sido prorrogado o tempo de isolamento. E em 2 minutos ela falou assim, ela estava, nossa, eu tive vontade de botar ela no colo. Se eu pudesse me aproximar, eu tinha dado um abraço nela, mas eu não podia me aproximar dela para abraçá-la. Então eu perguntei dela, você tem fé? E ela disse, tenho. Aí disse lá religião que ela segue. Eu disse, então, use. Você tem orado? Ela disse, sim, eu oro o tempo todo. Eu disse, mas, então, junto com a oração, experimente viver a esperança. Experimente acordar todos os dias e pensar, hoje vai ser diferente. A partir de hoje, tudo vai melhorar. Então, pense que hoje tudo pode mudar, porque Deus é o Criador do universo. Tudo é movido por essa força de Deus, como diz o Espírito Emmanuel, que equilibra o universo. Então, se é a força de Deus que equilibra o universo, então nada está em desequilíbrio. Quem está em desequilíbrio somos nós. Então, alimente-se de esperança. Mesmo que você vá ver o jornal e veja que continua do mesmo jeito ou está piorando, mas não se fixe nisso. Pense, hoje piorou, mas amanhã vai estar melhor. Então, acorde, alimente-se da esperança. Eu digo sempre da caixa de Pandora, né, que tem um mito da Pandora, que ela chegou, veio para a Terra, ela foi expulsa por Zeus do paraíso e ela veio para a Terra e ela trouxe a caixa com todas as mazelas do mundo, dos homens que vivem, que trazem dor e sofrimento para a humanidade, mas dentro dessa caixa também Zeus depositou a esperança. Mas a Pandora, muito curiosa, resolveu abrir a caixa. Quando ela abriu a caixa, ela viu que realmente naquela caixa estavam todas as mazelas da humanidade e elas começaram a fugir da caixa e ela tampou a caixa imediatamente, mas todas as mazelas conseguiram sair da caixa. E na hora que ela fechou, só ficou a esperança. Então a esperança ela está lá, dentro da caixa de Pandora. E nós precisamos abrir essa caixa de Pandora nesse momento, tirar a esperança de lá e trazer para o nosso coração, para os nossos melhores sentimentos e fazer com que essa esperança nós nos vinculemos mais a Deus, à criação divina, à ordem divina, a tudo que segue, a tudo que nos rodeia. E ele lembra que nós vamos alcançar esse amor universal a partir do amor que nós teremos pelo próximo. Assim, esse amor, com esse sentimento, nós estenderemos as nossas mãos para que nós possamos viver em paz no nosso planeta. Nesse planeta escola que nos acolhe para nos ensinar aquilo que nós realmente precisamos. No caso, o amor. Essa é a realidade que nós precisamos ter. E ele termina essa mensagem do Sansão dizendo, amai bastante, a fim de serdes amados. Não espere que o outro lhe ame, ou que o outro lhe dê sentimento de devotamento. Faça você aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Tem uma mensagem do Emmanuel que eu gosto muito, que ele diz assim, não gaste impensadamente os seus dias em pregações desesperadas que você mesmo tem dificuldade de abraçar. Corrijamos em nós o que nos aborrece nos outros, e Jesus fará o resto pela felicidade do mundo inteiro. Essa é a proposta do amor no mundo.
que nós corrijamos em nós aquilo que nos aborrece, nos outros, no mundo. E assim nós vamos trabalhando em nós sentimentos mais significativos. Nós vamos evoluindo, como diz o Espírito Fênelon, nós vamos aperfeiçoando a moralidade em nós, que é esse comportamento moral, ético, de nos relacionarmos com sabedoria, de termos atitudes não mais de banalidade, ou de mediocridade, ou de hipocrisia, mas termos comportamentos realmente salutares em relação ao nosso próximo. Essa é a nossa proposta. E quanto mais nós corrijamos, vamos corrigindo em nós aquilo que nos aborrece nos outros, melhores nós vamos nos tornando. E aí nós vamos aprendendo esse amor por nós, vamos aperfeiçoando esse sentimento em nós. O auto-amor, ele é necessário. Com o auto-amor, eu não me permito violência, eu não me permito agressão, eu não me permito medo, eu não me permito ansiedade, desespero, depressão. Com o auto-amor, eu me permito ser o melhor, eu me permito sentir o melhor, eu me permito fazer o melhor. E quando eu começo a fazer isso por mim, isso começa a envolver as pessoas. Então, viver é esse processo mesmo de simplicidade, onde nós podemos transparecer, né, a existência de Deus pelos nossos atos, que começam pelos nossos pensamentos. Então, amigos, irmãos, deixo a vocês toda essa proposta de renovação em que nós precisamos entender. O Espírito Sansão, ele ainda diz que o Espiritismo ele traz um grande pensamento de renovação, e esse pensamento de renovação, ele diz aqui, como está contido no Livro dos Espíritos, e assim ele vai produzindo esse grande processo de transformação. Então, é contido nas obras espíritas, começando pelo Livro dos Espíritos, essa proposta de renovação do mundo. E essa renovação começa em nós. Desejo que vocês possam refletir um tanto mais profundamente nessas obras, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, refletir sobre o amor, abandonar esse conceito mediano do amor, de que está relacionado nossos afetos, a relação afetiva, mas o amor ele é muito mais que um trato de uma relação entre eu e uma outra pessoa. O amor precisa ser exercitado numa questão maior. Ele começa do micro, que é o meu íntimo, e vai para o macro. Quanto mais eu ampliar, mais eu vou ter esse amor universal. Então, vamos pensando nesse amor universal, vamos agradecer a Jesus pela mensagem de amor, pelo amor que ele envolve a todos, nos seus atos, nos seus pensamentos. Vamos fazer uma prece, pedir a Jesus que nos abençoe, que conforte o coração de cada um que ainda não encontrou essas gotas de sabedoria que o Espiritismo nos propõe. Para aqueles que ainda vivem amargurados na perspectiva da matéria, de meramente o prazer material. Que Jesus conforte o coração de todos, para que reduza o medo e haja mais esperança, para que reduza o ódio e haja mais amor, que haja mais desejo em nós de esperarmos o que for melhor, que busquemos o melhor, porque Ele mesmo nos ensinou que quem busca, acha, que quem bate, se abre e quem pede, recebe. Que sejamos esses seres que buscam a cada dia mais confortar o coração do próximo. Que todos os espíritos encarnados e desencarnados que passam por esta provação sejam iluminados pela luz do teu amor, para encontrarem no âmago de suas almas a possibilidade e a força de caminharem, de seguirem o caminho que devem ser. Jesus, amado amigo e mestre, abençoa-nos todos nós e ampare e conforte o coração desses espíritos que estão desencarnando nesta época, para que eles sejam recebidos e sejam ajudados nos seus processos de transformação. Muito obrigado, Senhor, que a luz dessa casa, que a luz da espiritualidade amiga, dos trabalhadores espirituais dessa casa, Recanto da Paz, chegue até o seu lar, ao seu coração e lhe envolva nesse sentimento de paz e de serenidade a qual o mundo anseia. Até o próximo domingo, onde nós voltamos mais um Evangelho Terapia
para continuarmos esse nosso caminho de busca pela nossa elevação. Até o próximo Evangelho Terapia, até o próximo domingo, se Deus quiser.